Olá, professor. Aqui quem está falando é o Matheus. Vou fazer aqui a apresentação do nosso Tech Challenge dessa fase 5. O meu grupo é o grupo 24. É eu e o Fabiano Ederlei, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto que a gente fez. O projeto, né, teve a troca a troca ali do Tech Challenge. Como a gente já tinha começado a fazer esse que tinha sido solicitado, né, que tinha os requisitos de ter uma área logada, algumas entidades que já estavam disponíveis ali. Então a gente continuou fazendo esse projeto, mas a gente também fez a implementação conforme solicitação aqui, né, que era o projeto num cluster Kubernetes. Então a gente elaborou o Dockerfile, né, para rodar dentro de um cluster Kubernetes local. Então, nós abordamos as duas partes, né? Os princípios ali da Clean Architecture que foi solicitado. Eu vou mostrar a estrutura de pastas, né? Que seguiu muito semelhante ao que a gente tinha apresentado no anterior, visto que deu certo lá na apresentação. O feedback foi bem legal do professor que avaliou. Então, falando um pouquinho sobre o projeto, o nome do nosso projeto aqui, conforme solicitado, é um sistema de gestão de investimentos, né, que a gente deu o nome ali de InvestSys. Aqui está a estrutura de pastas, que eu já vou dar uma passada por aqui também, todos os arquivos necessários. A gente está trabalhando nesse projeto aí tem algum tempinho já, né? Então, da parte de estruturação das camadas, banco de dados, a gente está lá já trabalhando desde 2 de junho, fechamos aí semana passada, e agora a gente vai falar justamente do projeto. Falando aqui também da parte do Git Actions, né? A gente também está rodando os testes no pipeline, só para, né, ficar claro aí que a gente abordou as duas temáticas do que foi solicitado. A gente acabou conseguindo fazer isso aí. Então, primeiro de tudo, o que é o projeto, né? Um sistema de gestão de investimentos que permite ali que os usuários gerenciem seus portfólios de investimento, tais como ações, títulos, criptomoedas. Então, a gente criou, utilizando ali o C Sharp, a versão 6.0 do .NET, o banco de dados que a gente está utilizando, né, que tem toda a documentação aqui, é o SQL Server, e está rodando ali dentro de um cluster do Kubernetes local, que a gente também vai adicionar esse passo a passo, e os testes sendo executados via pipeline, que a gente vai fazer demonstração. Alguns dos requisitos, né, a gente tem uma área logada, implementamos ali o JWT, né, então a gente, no primeiro momento, a nossa API está disponível para que o usuário crie um cadastro, né, então é o único endpoint que está liberado ali, então ele vai ter que criar um usuário, depois ele vai fazer o login pelo usuário dele e vai habilitar os demais endpoints da aplicação. Então a gente tem todas essas camadas, tanto de autenticação, né, ali gravar um usuário, o gerenciamento de portfólio, ativos e a transação, que é o principal, que é permitir que o usuário ele possa fazer a transação de compra e venda. Então os recursos aqui todos esses, né, gerenciar usuário, portfólio, ativo e finalizar ali com as transações. Algumas regras de negócio, terá que efetuar login para poder fazer as demais transações, né, como criar um portfólio. Para criar um portfólio ali, eu tenho que ter um usuário já cadastrado. Para criar alguns ativos, a gente deixou setado alguns tipos de ativos, que eu já vou falar disso também, que eu tenho que colocar ali as ações, títulos, criptomoedas e a transação. Para eu realizar uma transação, eu tenho que informar o portfólio, o ativo e o tipo de transação, se é compra ou venda. E a gente fez algumas classificações. Demos algumas pesquisas na internet, né? Então a gente já deixou dentro do Enum ali as ações, que tipos que podem ser, sugerindo ali, né, quais que são esses tipos de ativos. Então eu tenho ações, títulos, criptomoedas, fundos, derivativos, commodities de imóveis. Transações, então, a gente também acabou criando, né? Então, já deixou ali algumas, os principais, pelo menos, já disponíveis.
Então, tem ali transações de compra, venda, transferência, depósito, retirada, dividendos e por aí vai. São muitas opções. E aqui, para a questão da usabilidade, que a gente vai fazer prática, né? Então, primeira situação, o usuário vai ter que criar um cadastro, para isso vai ter que ser informado nome, e-mail e senha. Após isso, ele vai fazer aqui um login utilizando o e-mail dele, vai ser gerado um token de acesso, né? Um access token. Depois disso, basta clicar no botãozinho lá da aplicação que a gente vai fazer a demonstração e vai estar liberado os demais endpoints. Então, a gente colocou aqui, criou o usuário, pode criar um ativo, né? Conforme exemplo aqui, foi um ativo de criptomoedas, adicionamos um código ali dizendo que é o Bitcoin. O portfólio, que deve ser informado o ID do usuário, o nome do portfólio e uma descrição desse portfólio. E se eu quiser realizar uma transação, que eu estou passando aqui, né, o portfólio, o ID do portfólio, o ID do ativo, o tipo de transação, já temos algumas cadastradas, quantidade, preço e a data está sendo atribuída ali, a data e horário local. Então aqui todo passo a passo para que possa ser executado, né? Então você pode abrir o arquivo de solução no diretório que foi informado aqui. Basta mudar ali no arquivo de configuração appsettings.json. Caso queira rodar localmente, fazer os testes ali também é possível. Então, o banco de dados, se quiser testar também localmente, basta gerar uma migration e depois fazer a atualização no banco. Adicionamos aqui também o diagrama do banco de dados, né? Modelo entidade relacionamento ali, que tem o que foi solicitado lá. A gente só acrescentou a autenticação. E aqui vou fazer uma demonstração dos diagramas para falar um pouco do Clean Architecture aí que a gente usou, né? Então, já estou logado no meu e-mail, já deixei aberto aqui. Vou só passar a parte de visualização, deixar aqui completo para ficar melhor de visualizar. Então, conforme algumas coisas já fui informando, né? Alguns tipos de ativos que eu tenho disponível, tipos de transações que podem ser efetuadas, compra, venda, transferências, os recursos, né? Falando dos recursos, que são todos aqueles gerenciamento usuário, portfólio, ativo, transação. O usuário tem que se autenticar e as regras de negócio que eu também já comentei anteriormente. Então, aqui segue uma estrutura, né? Que o usuário ele realiza um login. Para eu gravar um portfólio, eu tenho que informar um usuário. E para eu realizar uma transação, obrigatoriamente eu tenho que passar o ativo e o portfólio dessa transação. Puxar um pouquinho aqui mais. Então, como que a gente dividiu as camadas do projeto, né? Então, nós temos ali uma camada da aplicação, eu tenho uma camada de domínio e tenho ali o adaptador de banco de dados, que deixamos do modo bem genérico, caso possa querer implementar uma SQL, um PostgreSQL. Então, tá tudo ali, né, com baixo acoplamento, para que possa, né, aumentar ali sem prejudicar o que já foi criado. Os componentes da camada de aplicação, tenho ali as consultas, a gente também colocou códigos de erro para as camadas, então caso ocorra algum problema, vai ser retornado um código de erro que a gente está realizando os testes, e as definições de consulta que a gente criou os ETOs. Aí os componentes da camada, especificando um pouco mais, né? Então, para cada, né, eu tenho aqui a minha aplicação, a minha API em si, vai estar rodando ali na web, né, através, a gente colocou ali, já vamos fazer essa demonstração. Então, é basicamente fazendo um plug mesmo. Então, como que a gente está atribuindo essa troca de informações entre as camadas, né? Então, aqui a gente consegue fazer essa exemplificação, né, de todas as camadas, que eu vou passar aqui na parte do Visual Studio também. Então, eu tenho aqui, né, a aplicação vai fazer uma solicitação para a camada API em si, vai fazer uma solicitação. Então, imaginando que aqui hoje a gente está usando a API. Mas se eu tivesse um front-end, ele ia se comunicar com essa API, ia fazer uma solicitação para a nossa camada de aplicação, e a partir da camada de aplicação, eu posso ali, né, tenho conexão com o banco de dados, tenho adaptadores de entrada e saída, e depois eu tenho ali a camada de domínio, que eu tenho as entidades de domínio, os objetos de valor, exceções de domínio,
E tudo isso, né, a gente está tratando ali dentro de uma response, onde eu tenho as nossas DTOs, eu tenho os status, mensagens, códigos de erro, listas de erro e por aí vai, seguindo aí os princípios mesmo da Clean Architecture. Então, a gente também adicionou aqui, né, para ficar bem visível como que as coisas estão conectadas. Então, tem uma plataforma que basicamente ela só vai, vamos dizer assim, né, vai enxergar o nosso banco de dados e elas vão se conectando. Então, eu tenho aqui uma API, uma aplicação, a camada de domínio, os adaptadores de banco de dados e a plataforma só vai compartilhar, vamos dizer assim, o banco de dados. Então, indiferente aí, se fosse uma aplicação mobile, se fosse uma aplicação web, a gente pensou nesse quesito aí justamente para deixar fácil de se comunicar, né? E aqui só passando alguns parâmetros da Clean Architecture também, né? Então, para ficar mais visível ali as camadas, as portas, então a gente resolveu aqui só simbolizando, né? Caso amanhã eu vou ter aqui, quem que eu vou, o consumer, né? Então poderia ser tanto ali uma API, poderia ser uma aplicação MVC, poderia ser um app ali da plataforma mobile, Blazor, e por aí vai. Então, como que se comunicam, né? Essas portas que tá aqui, ó. Então, tem uma aplicação, tem um domínio, aí aqui o banco de dados, essa porta que a gente deixou, né, que é indiferente ali, basta passar os parâmetros, e aí a gente usou esses critérios aí da arquitetura limpa, utilizando esse conceito da arquitetura hexagonal para esse desenvolvimento de microserviços testáveis e baixo acoplamento, que foi o que a gente viu aí no decorrer, né? Visão geral dos serviços, e basicamente essa é a primeira parte aqui da explicação do projeto em si. Agora a gente vai para a parte prática. Então aqui com o projeto, né, já aberto no Visual Studio para falar das camadas que eu acabei de apresentar. Então tem a camada de testes, né, que a gente está fazendo ali os testes da parte dos ativos, da parte dos portfólios, temos o caminho feliz e alguns testes ali, né, que estão sendo rodados, executados ali no pipeline, que a gente já vai fazer essa demonstração também. E temos aqui a domain, né, que tem aqui todos os dados de todas os endpoints ali, né, que a gente possui. Então, tanto usuário, transação, do JWT, a parte de autenticação, portfólio e ativos. A camada de aplicação, né, a aplicação e domínio que faz parte do nosso core da aplicação. Então, a gente deixou tudo muito bem separado ali, a camada de consumers, que a gente colocou a API em si, o único arquivo que tem que modificar caso queira executar localmente, né, vai ser basicamente o appsettings.json. E aqui é aquela camada de adapters que a gente tem lá. Então, da forma que a gente apresentou, foi da forma que a gente criou a estruturação aqui do nosso projeto. Então, aqui tem as migrations, tem a parte de repositório dos ativos, transações, usuários, né, portfólios e por aí vai. Então, só para mostrar aqui como que foi dividido essas camadas e também os arquivos Docker, né, que a gente vai mostrar ali rodando localmente conforme solicitado. Agora vamos fazer a demonstração, né? Tem alguns passos a se fazer para a gente poder subir aqui no Docker e depois a gente faz a parte da explicação mais técnica dos arquivos. Então, primeiro eu vou fazer uma demonstração aí geral da própria API, dos serviços dos microserviços dessa aplicação. Então, já estou aqui na tela, né, no caminho do projeto, que foi baixado lá do Git, né? Então, já estou vendo ali que tem todos os arquivos do projeto. Então, o primeiro passo nesse momento é a gente basicamente agregar ali a saída dos containers. E para isso a gente precisa rodar o comando aqui, né? É o docker compose up. Só exibindo aqui também, né? Eu não tenho nenhum container aqui, tá limpinho, nenhuma imagem, nenhum volume. Então eu vou rodar o comando e aí conforme for executando, eu já vou fazendo a demonstração.
Então, vou fazer, basicamente, subir ali, né? Então, já está fazendo a execução, só aguardar, né, concluir. Aí a gente já consegue fazer algumas demonstrações. Então, agora já rodou o comando, né? Então, foi completo ali. Só dando uma passada aqui, né? Criado a base de dados, a API em si. Só baixar um pouquinho aqui, que foi bastante coisa. Então, aqui essa parte já está ok. Agora a gente vai fazer a execução para fazer a demonstração ali. Aqui a gente pode observar também que tá aqui as imagens, né? A API e o banco de dados. O nosso container está rodando ali, né? InvestSys. Então, que está justamente a API e o SQL. Só fazendo a demonstração aqui também, abrir mais um terminal. Então, temos ali as imagens, as duas imagens da API do banco. E agora, só fazendo a demonstração do projeto. Já está executando, não estou com o Visual Studio nem nada aberto aqui. A gente já deixou uma porta ali na 8080. E aqui, basicamente, a gente tem à disposição de todos os nossos endpoints. Então, os endpoints de ativos, de login, de portfólio, transação e usuários. Então, a gente vai dar uma passada aqui para fazer uma demonstração na prática de criar um novo usuário, realizar um login, né? E aí, fazer o passo a passo aí para fazer a demonstração do projeto em si. Então, eu vou começar aqui criando um usuário para poder se autenticar e utilizar os demais endpoints. Aí eu não preciso passar, né? Então, vou fazer aqui uma exemplificação bem simples. Então, eu vou colocar ali, adicionar o João Silva, conforme eu deixei como exemplo lá. joão.silva@gmail.com. E aqui eu vou deixar uma senha. Vou gravar. É o único endpoint que eu posso utilizar sem estar autenticado, né? Então, o usuário ele pode criar ali, né? Então, aqui a gente já teve um retorno de que foi criado. Então, a partir do ID 1, né? A partir do e-mail dele, agora eu posso fazer uma autenticação. Então, eu já vou copiar aqui. Então, vou lá para o endpoint de login, né? Só como exemplo ali, fazendo uma simulação. Vou executar aqui. Vai ser gerado um token. E a partir desse token agora, basta eu copiar para poder fazer a liberação dos demais endpoints para poder utilizar. Então, eu vou clicar aqui no botão de autorização. Eu vou colocar, fechar aqui. Então, agora só testando os demais endpoints. Deixa eu só arrastar essa tela aqui para não atrapalhar. Então, eu vou começar aqui criando um ativo. Só liberar aqui para poder fazer a demonstração. Vai ser um ativo de criptomoedas. Então, lá no projeto, a gente deixou como tipo 2, né? Vou colocar aqui no nome, já tem uma colinha aqui só para facilitar e a gravação não ficar muito longa. É um ativo de criptomoedas de Bitcoin e a abreviação aqui. Executei, mostrou aqui que foi criado, um ativo de criptomoedas. Agora eu vou criar um portfólio. Para o portfólio, algumas informações são necessárias. O ID do usuário. A gente só tem o João por enquanto. Né? E no portfólio aqui, vou colocar que é um portfólio de investimento de criptomoedas. E aqui vou colocar uma descrição, né, desse portfólio. Vou gravar também, executar aqui.
a gente consegue observar que agora eu já tenho um portfólio. Eu precisei colocar um usuário que é o João. E agora eu vou realizar uma transação para fazer a demonstração principal, né? Então, para eu realizar essa transação, eu preciso colocar o ID do portfólio. Como só temos um, vai ser o ID 1 aqui também. O tipo de transação, eu já mostro para vocês da onde que eu estou tirando essas informações. Vou colocar do tipo 1, que é compra. E ali vou colocar que são 3 quantidades. O preço ali está em 90 mil. Vou gravar ali a transação. Também foi criado tudo certinho, conforme solicitado, né? Então, tem vários outros ali que eu posso utilizar, né? Então, para o usuário, eu tenho, se eu quiser pesquisar o usuário ali, só informar o ID dele, né? E tem o retorno, só fazendo uma demonstração rápida. Se eu quisesse também buscar a transação, só habilitar os endpoints, fazer os testes aí, fiquem à vontade. Mas só para dar uma passada aqui, né? Vou fazer uma pesquisa ali do portfólio também, só para fazer a demonstração que tudo isso foi gravado. Tá no banco de dados, né? E o ativo também. Todos ID 1 porque o banco tá limpinho. E agora a gente vai para a parte mais técnica. Deixa eu só deixar essa telinha aqui para não atrapalhar, né? Então, a apresentação da API em si, né, com autenticação, com todos os endpoints ali disponíveis. Agora eu vou fazer mostrar o que seria esses ativos e transações para a gente para a parte de explicação dos documentos. Na parte de apresentação ali, né, eu coloquei, acabei fazendo referência a um número, mas só para ficar mais claro. Então, no tipo de ativo, deixa eu só verificar qual que eu coloquei aqui, que eu fiz o get do ativo, cadê ele? Tá aqui. Né? Então, aqui o tipo de ativo, coloquei 2. Então, só explicando aqui seria de criptomoedas e o tipo de transação que eu acabei utilizando ali também só para exibir aqui, para que fique mais claro. Eu acabei adicionando transação do tipo 1, que vai ser basicamente aqui uma venda, né? Então colocamos ali os valores dentro disso aí, criamos uma classe enum para que a gente fosse, né, o usuário possa escolher alguma dessas opções. E se ele tentar adicionar algo que não está ali, vai dar um erro, né? Então a gente tratou todas essas, vai ter um retorno dizendo que essa operação não pode ser feita. Temos todas essas exemplificações. Agora eu vou subir a parte do Kubernetes, né? Vou fazer o envio aqui das imagens para o Docker Hub. Então, vou fazer o passo a passo aqui para fazer essa demonstração. Então, já com o terminal aberto aqui, já na pastinha do projeto, né? Eu vou fazer o build ali, deixei o nome, tá com o meu usuário aqui. Vou só apagar que eu acabei duplicando. E agora a gente vai ver esse passo a passo acontecer. Então aqui já finalizou, né? Já rodei o comando. Vou mostrar lá, lá na plataforma, já estou logado. Com o build já ok. Eu posso fazer aqui o login, então eu vou colocar o Docker login. Login, conforme já mostrou ali, já estou com ele aberto, né? Então já deu tudo certo nessa etapa. E agora adicionei o comando aqui para poder fazer o envio dessa imagem, né? Já está em processamento, agora é só aguardar e eu já vou mostrar lá no meu Docker Hub, já rodando também. Prontinho, já finalizou, né? Já foi feito o envio, agora eu vou fazer, só mostrar lá no site, no Docker Hub. Então, aqui com o Docker Hub já aberto, a gente consegue verificar que já está ali a API, né? Do meu usuário. Agora eu vou aplicar ali as configurações do arquivo pod.yaml, né, para mostrar a parte do Kubernetes. Aí eu
Tô só habilitando aqui o Kubernetes para que a gente possa mostrar a execução do cluster localmente. Então, agora com o Kubernetes já habilitado, vou fazer essa demonstração agora do cluster. Então, aqui rodando o comando, né, mostra aí que já foi criado. Então, aqui adicionei o comando, né, kubectl get pods, só para mostrar que foi criado ali localmente o cluster, né, conforme solicitado na descrição do Tech Challenge. E agora rodei o comando aqui que basicamente eu vou fazer o redirecionamento de porta para comunicação entre a máquina local e o pod. Então agora vou abrir aqui no navegador, utilizando essa porta, né? Isso aqui era o que a gente estava fazendo os testes anteriormente, fazendo a demonstração. Então vou abrir aqui ao lado, na porta 7001. Então só fazendo a demonstração aí de que também está em execução, só que agora com esse redirecionamento para a gente mostrar, né, o projeto em execução depois que a gente fez o redirecionamento de porta entre a máquina localmente e o pod, né? Então, só fazendo a demonstração agora dos arquivos que está aqui do Docker Compose, né? Então, o nome ali que a gente deixou, que foi o nome que apareceu lá. Aqui estava usando na conta do Iderley, né? Então, basicamente aqui bastaria só trocar o apontamento, que foi o que eu fiz lá na execução. Então, esse aqui é o nosso arquivo, que está fazendo toda essa etapa. E aqui agora fazendo a demonstração, a explicação do documento, o arquivo Docker Compose, né, que a gente tem. Basicamente, o que esse arquivo faz, né? Ele vai configurar o ambiente ali com dois serviços, que é o SQL Server, que a gente está usando no nosso banco de dados, e a API, né, que a gente está rodando, a API que foi feita a demonstração. Então, aqui tem todo o passo a passo, né? Tá ali a versão 3.9, aqui os serviços de SQL Server, o serviço da própria API, que a gente está rodando, né? Ali a gente definiu as imagens a ser usada para criar o container, que nessa primeira parte aqui são as imagens do banco de dados, né? Então tem o nome do container, a gente deixou ali MSSQL1, a definição de usuário, né? As variáveis de ambiente, qual porta, deixamos ali também, né? Uma senha que foi criado. Aqui na parte de baixo tem a API, que a gente também mostra ali qual que é a imagem, né? O arquivo Dockerfile. Tem a parte do build, as dependências, as variáveis de ambiente e porta. Então, em resumo aqui, o que isso aqui faz, né? A gente está fazendo a configuração para poder comunicar na mesma rede, nas portas ali, conforme foi feita a demonstração. Mas, basicamente, seria o próprio SQL Server e a API. E para finalizar, agora eu vou fazer a demonstração, fazer alguma alteração ali na documentação, só para observarem ali a execução no pipeline, os testes sendo executados no pipeline, que é a última etapa, que foi solicitado ali no Tech Challenge, né? Só para não ficar muito longo, eu acabei deixando ali na parte da documentação esses itens aqui de título, então eu vou remover ele aqui só para a gente poder ver os testes sendo executados via pipeline. Então, já com ele aberto aqui no próprio GitHub, eu vou só apagar isso aqui e vou comitar essas alterações ali. Vou deixar com essa mensagem mesmo e vou comitar essas alterações. Feito isso, eu já posso vir aqui na parte, né? Tô vendo ali que tá subindo a atualização e agora eu vou mostrar isso aqui executando. Então, conforme a gente pode observar, vai inicializar todo o processo e aí assim que finalizar, já vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente já pode observar, né, foi completo a execução, né, no Git Actions. Foi feita a atualização, deu certo ali, só voltando aqui para a parte da própria API.
tá lá atualizado, e os testes sendo executados ali via pipeline, né? Então teve todos os detalhes ali, né? E aqui a gente pode observar os 27 testes sendo executados e todos eles foram passados no teste da atualização ali. Então, só para a gente finalizar agora a apresentação, né, também foi solicitado ali de elaborar o arquivo Dockerfile do projeto, né, para fazer essa publicação aí dentro do cluster do Kubernetes. Então, estou com ele aberto aqui, já vou fazer a demonstração. Então, aqui com o arquivo do Dockerfile aberto, basicamente ele está dividido aqui em várias etapas. A parte ali de cima, né, a base, que vai definir esse ambiente de execução do ASP.NET Core. A parte do build, que vai fazer essa configuração para construir o projeto .NET. Toda essa parte aqui no local que a gente definiu. Né, o build, que vai configurar basicamente esse ambiente que a gente está utilizando para poder rodar o projeto. A parte de publicação, que está aqui embaixo, né, que vai publicar a nossa API. E aqui a parte final, que vai criar essa imagem para execução, copia os arquivos ali publicados e configura o comando de inicialização da aplicação. Em suma, basicamente, esse arquivo gera e publica a nossa API que está sendo utilizada tanto no Compose quanto no Kubernetes. Então, com isso, a gente, né, fez tanto o que foi passado ali no Tech Challenge, do que está aparecendo lá, de criar ali, né, com todas essas, com o usuário, autenticação, ativo, né? Então, o que foi solicitado aqui basicamente era uma simulação do sistema de gestão de investimentos. Colocamos todos esses atributos. Então, o documento todo elaborado, que está ali no Git, o repositório que a gente já vai deixar ele público após publicar. Mostrei também os testes, a documentação e o vídeo que a gente vai disponibilizar para vocês. E aqui da outra parte, a gente também resolveu fazer do Tech Challenge, que seria nada mais a publicação do projeto no cluster Kubernetes que a gente fez a demonstração aqui, e o arquivo Dockerfile que fez essa publicação local, né, conforme foi dito aqui que poderia. E com isso a gente finaliza aqui a nossa apresentação, aqui com o Fabiano, fechando aí a apresentação do Tech Challenge dessa fase final.